se você prestar atenção, são tantas coisas que acontecem no início de ano. É a força da natureza, é uma tragédia atrás da outra. É o vírus que estava aparentemente sossegado, parece que estava sossegado, de repente levanta com uma força violenta para poder. Por quê? Porque sabotou o início, sabota o resto. É assim que acontece. Sabota o início, sabota o resto. Que se a gente já começa o ano já desanimados, se a gente já começa o ano, o espírito abatido, sem colocar a força que é necessária, já começou tudo errado. Começa tudo errado. Nós começamos com um espírito diferente, uma força diferente. As situações se levantam, tem tantas coisas que acontecem, se levantam. Isso é bíblico. Nós estamos falando aí a semana, desde o início do ano, falando todas as semanas sobre, a gente fala de Daniel, né? 10 vezes mais incomparável, 10 vezes mais. Tá, mas como é que, o que ele fez para isso? E foi só mar de rosas? Foi só facilidade? Sim ou não? Não, não foi facilidade. Foram desafios enormes. Foram decisões que foram necessárias. Decisões corajosas, ousadas. Decretos, como nós falamos ontem, que eles tiveram que ser corajosos para não ceder aquilo que era contrário aos seus princípios, valores, sua fé. É simples. Às vezes a gente quer que a palavra se cumpra sem os desafios. Não, a palavra vai se cumprir com os desafios. Como nós reagimos? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu ler um pouquinho do que a gente leu e vou ler outras coisas mais. Vou fazer só um resumo. De acordo com esse decreto, quem não obedecer, diga comigo, será lançado na fornalha ardente. Quem não obedecer o decreto, peraí, alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Não, eles não aceitaram, não. E aí? Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou. O que isso tem a ver conosco? Decreto, não vou falar simplesmente decreto, não, vou falar de sistemas, de modelos que hoje as pessoas acham que é o correto e todo mundo tem que seguir na mesma linha, que contrariam os nossos princípios, valores, a nossa fé. E você vê que quando você discorda de alguma coisa, você é bombardeado, você é atacado de todos os lados, você é criticado, você é ameaçado. Por quê? Porque você conduz a sua vida de acordo com a sua fé. Mas é assim que vai se destacar. O povo de Deus vai se destacar dessa forma. É resistindo, é não se submetendo a um sistema não só um sistema governamental, como um sistema social, como uma sociedade, como um povo que acha que você tem que fazer o que eles acham que você tem que fazer. Acha que tem que ser do jeito deles, da maneira deles. Que você é uma pessoa fanática, religiosa. Eu provo para você que provo a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é só você olhar para a vida de quem às vezes se acha tão certo, tão correto. Olha lá, vê se está tudo funcionando bem. Às vezes porque o cara ganha um pouco de dinheiro, ele acha que o resto não importa mais. Não, também está enganado, totalmente enganado.
A vida é muito mais do que isso. Não estou falando que dinheiro não seja importante, e é bíblico, e eu vou ler sobre isso, mas tem valores maiores. O primeiro valor que a gente precisa estabelecer isso dentro de nós, tem um versículo, tem Jeremias 27:5, diz o seguinte: com meu braço forte eu criei os céus, a terra, os homens, os animais e tudo que nela há. Tudo isso é meu e eu dou a quem eu quiser. Ponto. Então eu tenho que agradar a quem? Ninguém é dono de nada. Todo mundo que acha que é dono de alguma coisa perde. Já viu isso ou não? Eu asso, eu frito, daqui a pouco, cadê o cara? Sumiu. Desapareceu. Você não vê mais ele, nem escuta falar mais. Por quê? Porque ninguém é dono de nada. E quando o cara parte daqui, ele leva o quê também? Leva nada. Absolutamente nada. Então nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Colocar em Deus, agradar a Deus. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, diga comigo, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Que Deus? Quero saber que Deus será capaz? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Se porventura nós formos lançados, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos. Ó rei, afirmou. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu. Se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Meu Deus, mas por que Deus não livrou? É a pergunta que todo mundo faz. Por que Deus lançou na fornalha, permitiu que eles fossem lançados na fornalha? Aí que está a questão. Primeiro tem aquela frase que a gente repete continuamente aqui com vocês, né? Diga comigo, não é o que acontece comigo, e sim como eu reajo ao que acontece. É isso que vai definir o resultado. É isso que vai definir o resultado. Não é o que acontece conosco. Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu? Porque Deus queria ser glorificado, Deus queria mostrar o poder dele, Deus queria promovê-los. Aí a questão é o seguinte: eles foram lançados na fornalha, mas qual o dano? Qual o dano? Que é o que eu sempre falo para as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no mesmo mundo, debaixo do mesmo sol. Sol e chuva vêm para todos, sujeitos à mesma coisa. Mas é assim, eu sempre faço uma pergunta para os fiéis: qual o retrocesso? Com tantos desafios, com tantas lutas, qual o retrocesso? Estou falando os fiéis, estou falando os que cedem, não. Estou falando com aqueles que o vento sopra, ele é como a palha, ele vai.
Qual o retrocesso? Com tantas batalhas, com tantos desafios, qual é o retrocesso? Faz o balanço. Quais são as perdas? Os últimos 2 anos, 2 anos desafiadores, mas de verdade, qual foi o retrocesso? De verdade, olhar assim, falar assim, não, arrebentou. Eu sei que tem muita gente me acompanhando para falar, eu me arrebentei. É verdade, tem muita gente que se arrebentou. Mas tem gente que com todos os desafios, cresceram, avançaram, prosperaram, cresceram na fé, cresceram na união familiar, cresceu como pessoa, cresceu como ser humano, cresceu. Qual é o retrocesso? Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, olha de verdade, qual é o grande prejuízo na tua vida? Você tem mais a comemorar ou a reclamar e murmurar? A Bíblia diz que nós somos expostos à morte todos os dias, mas cadê a morte? Todos os dias quando você sai, você está em risco. Mas o que acontece com você? Você sai e volta todos os dias para casa. Não vou perguntar nem quem pegou Covid aqui, porque é capaz de eu não encontrar um aqui. Não é? E está aí. Está aí. Então, com toda a economia que sentiu tanto, muitos só cresceram, avançaram. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, nenhum problema é problema. Todo problema é um problema de fé. Você já viu uma pessoa, eu sempre falo assim para as pessoas, bispo, eu fui diagnosticado com uma enfermidade gravíssima. Você acha que o problema é a enfermidade ou o problema será o emocional dela? O que você acha? O que você acha que vai matá-la se ela não reagir? Não é enfermidade. Não é enfermidade. E sim o espírito que está na pessoa. Tanto que a Bíblia diz que o espírito sustenta o homem na enfermidade. Chegou uma crise, o que você acha que vai derrubar? O emocional dela ou a crise? O emocional. Esse é o problema. O problema não é o que parece. O problema é justamente o que a gente acha que não é. É como nós reagimos. O que está dentro? Que espírito está dentro de nós? Por quê? Quando uma pessoa ela diz assim, não, isso não pode me destruir. Primeiro, minha vida está nas mãos de Deus. Eu vivo por fé. Viver por fé é viver uma vida de milagres. Quem vive por fé, vive contrariando todos os diagnósticos e todas as previsões. Sabia disso ou não? Sim ou não? Porque quem vive por fé, vive milagres. Milagres não se explica. Milagre contraria previsões e diagnósticos. Então diga assim, eu vou contrariar todas as previsões e todos os diagnósticos. Diga, todos negativos serão contrariados na minha vida. Se você repetir isso todos os dias, você vai ver como é que isso levanta o teu espírito lá em cima. Eu vou contrariar todas as previsões negativas. Todas elas serão contrariadas na minha vida. Todas elas serão contrariadas. Eles amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. Foram amarrados? Foram. Foram lançados na fornalha? Foram. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Quer dizer, os caras que foi lançar eles morreram. E eles?
Assim Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos, diga comigo, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Olha que coisa. Tem uma coisa que eu falei ontem, que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês. Vamos lá, diga comigo, no capítulo 1, diga comigo, no capítulo 1, no capítulo 1 de Daniel, Nabucodonosor viu esses jovens se separarem e ele detectar que eles eram 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, e tinham revelações que não eram naturais, no capítulo 1. No capítulo 2, eles veem Daniel revelando coisas que ninguém na face da terra conseguiu revelar. E esse homem diz que não há Deus como o Deus de Daniel. Certo? No capítulo 3, Nabucodonosor vê com os olhos dele o sobrenatural. E diz aqui, servos do Deus Altíssimo, saiam. Certo? No capítulo 4, ele levanta uma imagem para ser adorado, uma estátua. No capítulo 4, Daniel é usado por Deus para falar para ele: reconheça que Deus reina. Reconheça que existe um Deus, Nabucodonosor, e sirva a Ele. Passaram-se 12 meses e Nabucodonosor não mudou nada. E ao final dos 12 meses, que esse homem era para estar crescendo ainda mais, esse homem começou a pastar. Como um animal, pastar como um animal. Ele só ouviu a voz: passou o teu tempo, você teve 12 meses para mudar, agora chegou a tua hora. O que eu quero dizer com isso? Ele diz: não há Deus como o Deus de Daniel. Ele fez decreto dizendo que quem falasse qualquer coisa contra o Deus de Daniel seria morto, porque não existe um Deus como o Deus de Daniel. Mas ele mesmo não serviu a Deus. E aí, daqui a pouco estava fazendo o quê? Pastando. Isso é uma mensagem para nós aqui. Não adianta a gente ficar com essa idiotice, achando que é grande mérito da nossa parte. Primeira coisa, diga comigo, Deus não precisa de advogados, precisa defender a causa, brigar com ninguém por causa de Deus, não. Deus precisa de testemunhas. Testemunhas. Que foi o que esses meninos foram. Eles não saíram defendendo a Deus, eles viveram a fé deles e mostraram: eu creio nesse Deus, é o único Deus, nós nos prostramos diante de Deus, nós não cedemos e não nos rendemos a nenhum sistema, e eles glorificaram a Deus com as suas vidas. Diga comigo, Deus precisa de testemunhas. Está lá em Atos: vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Minhas. E a testemunha, você vê que eles não falaram nada, simplesmente: rei, nós não precisamos nos defender. Nós servimos a um Deus que vai nos defender.
E se não defender, fique sabendo que não vai mudar nada, porque nós não vamos nos prostrar. Será que somos testemunhas do Senhor? De verdade? Ou será que nós postamos nas redes sociais, nós falamos do poder de Deus, Deus é lindo, é o soberano, postamos versículos poderosos, mas só falamos como Nabucodonosor. Não há Deus como o Deus de Daniel, não há Deus, é o Deus Altíssimo. Ele falou muita coisa bonita, só que ele mesmo não serviu. E chegou o momento dele conhecer a Deus. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que oferecesse a Daniel ofertas de cereais e incenso. O rei disse: certamente, diga comigo, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos. Então ele disse, ele teve ciência disso, está lá no 2. Ele é capaz, ele é quem revela mistérios, pois foi capaz de revelar esse mistério a você. Então engrandeceu a Daniel, deu muitos presentes e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, enfim, prosperou também os demais jovens. Agora eu vou pular lá para o 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, diga comigo, levantei os olhos ao céu e recuperei meu entendimento. Por quê? Porque ele já era sem entendimento, agora ficou pior. Porque aí ele passou a pastar. Mas olha que lindo que ele fala. Então, eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Repita isso comigo. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e os moradores da terra. Queridos, você pode ser incrédulo. Olha o que eu vou dizer para você. Vai para a história, vai estudar o livro de história e pergunta, vai lá estudar, faz uma pesquisa no Google e veja se existiu Nabucodonosor. Faz uma pesquisa e vê se existiu o Império Babilônico. E você vai descobrir que foi o maior império que já existiu. O maior império que já existiu na Terra. Império Babilônico. Cadê esse cara? É o que eu falava ontem. E biblicamente, Daniel revelou isso, né? Que ia passar todos esses reinos e que chegaria o reino que seria eterno, que é o reino de Cristo. Já passou todos. Olha como a gente precisa dar atenção. Olha como nós precisamos dar atenção. No capítulo 6, 7, Daniel revela isso acontecendo. Vai passar o reino. Falou para Nabucodonosor, o teu império vai passar, vai vir um outro, o outro vai passar, virá um outro, o outro vai passar e o outro vai passar. Império Babilônico passou, Império Medo-Persa passou, Império Grego passou, Império Romano passou e agora nós já estamos no reino. Que esse não passa mais. Esse só está no princípio. Esse se estabelece. E é aí que tem que entrar com profundidade dentro de você. É aí que tem que entrar com profundidade. Essa semana alguém mandou assim para mim. Mandou ontem. Uma nota, supostamente, da ONU, dizendo das coisas que vai fazer com a igreja. Qual é o projeto para eliminar a força da igreja. Eu respondi simplesmente assim, projeto é projeto, plano é plano. Eu quero ver a concretização disso. Eu quero ver.
Vai sendo fulminado um por um. O dia que Deus estabelece, o que vai acontecer, que está escrito, vai acontecer. Vai acontecer. Por isso nós devemos estar prontos. E não vai acontecer nada que Deus não permita. Nada. E pode acontecer muita coisa grave, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas, diga comigo, há uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Toda a vida teve. Lá no tempo do Egito, não estava na terra de Gósen, que era o melhor lugar da terra, não estava morrendo o gado dos egípcios e nenhuma só cabeça dos israelitas morriam? Não havia trevas na casa dos egípcios e havia luz na casa dos israelitas? Não era assim? A morte estava na casa dos egípcios e a morte não tinha o poder de entrar na casa dos israelitas. Será que Deus mudou? Sim ou não? Mudou sim ou não? Não mudou. Não mudou. Há uma porta aberta no céu. Sobe aqui, meu filho. Diga comigo, portas abertas nos céus, abre portas na terra. Eu preciso estar com o Espírito no lugar certo. Todos os moradores da terra são considerados nada. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e os moradores da terra. Ele faz o que quer. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Nabucodonosor agora ficou sábio. Entendeu? Agora ele ficou sábio. Olha o que ele faz, porque ele viveu isso. Ele achava que ele era um Deus, ele falou assim, passou o teu momento, agora você vai entender quem é Deus. Vai pastar, meu filho. Passou 3 anos igual animal pastando. Aí ele mesmo diz, né? Nesse tempo, olha que lindo, ó. Diga comigo, nesse tempo, recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino. Recuperei também a minha majestade e o meu esplendor, e os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui reestabelecido, diga comigo, fui reestabelecido no meu reino. Quero que você grave essa palavra. Muita gente perdeu posição. Quando vai ser restabelecido? Quando entender que Deus governa, que Deus reina. A minha grandeza, diga comigo, a minha grandeza se tornou ainda maior. Ele já era grande. Quando ele reconheceu que Deus reina, que ele se tornou um servo do Senhor, ele se tornou ainda maior. Não o inverso. Eu passei a servir a Deus, eu fiquei menor. Não, você fica maior. Você passa a servir o Senhor, você fica maior e não menor. Está entendendo? Sim ou não? E tem mais uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristão não é bunda mole. Cristão não é um povo fraco. Cristão não é um povo fraco. Cristão é um povo. Nós somos pacíficos, nós somos um povo de bem, mas dentro da nossa razão, as coisas mudam. Falei outro dia para você, quando Jesus pegou comerciante no templo, não teve, meu filho, pegou o chicote e chegou o pau. Pegou o chicote e botou a pinholada todo mundo para fora. E mais, o Senhor disse assim aos seus discípulos, quem tiver uma capa venda e compra espada, para quê? Para quê? Em algum momento eles iam ter que se defender. Em algum momento. A gente precisa discernir as coisas. Não somos um povo de briga, não somos um povo que sai provocando situações, não somos, mas somos um povo que nos posicionamos. Somos um povo que sabemos o que nós queremos. Entendeu? Então, nós somos um povo que enfrenta. Não é um povo que cede à pressão. É um povo que enfrenta. Um povo corajoso. Agora Nabucodonosor, pode ver o seguinte. Quando Deus foi atrás de Paulo e escolheu Paulo, por que ele escolheu Paulo? Paulo já era um valente perseguidor da igreja. Falou, é desse cara que eu preciso. Vou salvar, vou converter esse cara e esse cara vai ganhar almas
para chuchu. Você sabe quem são os maiores, como é que é o país? Como é que chama aquele país, Vitor, que a gente assistiu o documentário? Tem um país que é proibido pregar o evangelho. Sabe quem está pregando o evangelho lá? Sabe quem? Os traficantes. Ex-traficantes. Os ex-traficantes. Viraram pastores e agora eles estão. Por que Deus salva? Você vê que Deus não desperdiça nada. Não desperdiça nada. Os caras já tinham que viver uma aventura para traficar, já tinham que entrar de forma clandestina com droga nos países, agora eles entram para pegar o evangelho. Você acredita? Estão fazendo uma revolução no país. Uma revolução. É um país muçulmano. Irã. Estão fazendo uma revolução no Irã. E a conversão no Irã é a coisa mais linda. E quem são? São os ex-traficantes. Você vê? Por quê? Porque não é bunda mole, é corajoso. Já tinha coragem para o erro, agora tem coragem para Cristo. Por isso que a gente tem que pegar. A gente era corajoso para tantas coisas lá fora, por que não é corajoso aqui para as coisas de Deus? Éramos tão ousados, tão animados para as coisas lá fora, por que não é a mesma ousadia agora? É por isso que fica, infelizmente, deixa eu falar com vocês com sinceridade, por isso que vira derrotado. Porque tinha um espírito, tinha uma ousadia, tinha uma coragem lá fora, e a hora que chega aqui murcha. De leão vira tudo gatinho. E nós continuamos sendo servos do leão da tribo de Judá, nós somos leões, meu filho. E por que agora? Porque agora eu virei cristão. Uai, virou cristão, virou frouxo? Bunda mole? Fraco? Covarde? Vive fugindo? Não enfrenta mais nada? Agora corre de tudo? Tem medo de tudo e de todos? Mas tem algo errado então. A conversão está errada. A conversão está errada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Diga comigo, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Ele está falando dele, eu era assim. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, como você gostaria de ser conhecido? Olha o perfil de Daniel. Agora outro reinado. Já passou Nabucodonosor. Agora já tem outro rei no poder. Vamos ver? Aqui no seu reino, há aqui no seu reino um homem que tem o Espírito dos Santos Deuses. Tem um homem de Deus aqui. Rei, tem um homem de Deus aqui no seu reino. Nos dias de seu pai, se achou nele, diga comigo, se achou nele luz. Diga comigo, se achou nele luz. A Bíblia diz, Jesus não diz que nós somos sal e luz, luz do mundo? Então quem anda na luz não tem trevas. Trevas é a ausência da luz. Diga comigo, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, porque ele tinha o Espírito de Deus. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, seu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome Belsazzar, se acharam, diga comigo, um espírito excelente. Diga, um espírito excelente. Ou um espírito de excelência. Conhecimento, diga comigo, conhecimento. E inteligência. E interpretação de sonhos. Diga, declaração de enigmas. Diga comigo, e solução de casos difíceis. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega esse último aqui, ó. Diga comigo, solução de casos difíceis.
Hoje o mercado busca isso, diz que quem tem a solução para coisas difíceis está arrebentando. Uma ideia que resolve o problema que as pessoas têm em uma determinada área, o cara já está milionário. Uma ideia. Não é assim? O que hoje são as coisas que mais estão explodindo e os caras que mais estão enriquecendo? Quem tem uma ideia que resolve o problema. Solução. Solucionadores de problemas. Porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame a Daniel e ele dará a interpretação. Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito de Deus está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Aí ele vem, olha que lindo. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações, diga comigo, e solucionar casos difíceis. Não tem um perfil aqui para nós? Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos acreditar que quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos diferenciais. Nós somos um povo conhecido por qualidades diferenciadas. Ao invés de ficar ouvindo assim, você é burro, você é capaz, você é. Neste sábado, eu fui convidado para estar numa convenção de empresários. E numa convenção de empresários, eles falam, né, sobre tendência do mercado, sobre... E o que o senhor vai fazer numa convenção? Primeiro que eu fui convidado, e eu ia estar mesmo. E aí eu vou levar o que a palavra fala. Porque as pessoas acham que não se mistura uma coisa com a outra. Pelo contrário, se buscasse aqui, estava voando. Estariam voando. E aí, nós trouxemos uma breve mensagem. Depois o pessoal falava assim, muitas pessoas mandaram mensagem e a própria pessoa que organizou o evento falou assim, as pessoas falavam de tudo, mas falavam que o ponto forte do evento, ponto que impactou muita gente, foi a parte espiritual. Foi a parte que o Senhor fez, trouxe a mensagem, fez uma oração. Por que, querido, sem o espiritual, nada vai. Nós temos resposta para tudo. Nós precisamos de espírito. Que adianta você ter técnica se você não tem espírito? Que adianta você ter conhecimento se você não tem espírito? Que adianta você ter conhecimento de tantas coisas, mas não tem espírito para colocar isso em prática? Não tem coragem. Não tem força. O que adianta? Josué, o livro de conquistas. Tenha coragem. Quer conquistar, Josué? Seja forte, seja corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Só assim você vai prosperar. Só assim. Amém? Há momentos que você tem toda a técnica, mas é uma oração que vai resolver.
Você tem todo conhecimento técnico, mas é uma oração que vai resolver. Entende? Talvez você está cheio de ferramentas, você tem um bom conhecimento administrativo, administra muito bem, mas é uma oração que vai te abrir portas. É uma oração que vai tirar aquele mal que está lá na porta e que não deixa as pessoas entrar. É uma oração que vai fazer com que aquele sim que você está esperando, aquela ligação, sabe? Aquela ligação, sim, está fechado o negócio com você. É uma oração que vai desbloquear aquele cliente. É uma oração. É uma oração que, como a Bíblia diz, né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Tem uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Eu disse assim, hoje é muito bonito, todo mundo fala assim, você pega nas redes sociais, você pega assim, especialistas para te dar dica, como é que você diversifica os seus negócios. Aí você vem aqui para Eclesiastes, vem para Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 11, diz assim, 11. Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá lucro. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer na terra. Isso é moda. E da onde os caras tiram? Da Bíblia, diversifique. Tenha várias fontes de renda. Porque você não sabe, talvez você tenha uma fonte de renda só e de repente acontece alguma coisa no mercado e você vai se limitar. E mais, próximo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica, diga comigo, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá. Vamos repetir? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, o que vai acontecer? Você acha que vai ter o tempo certo, o momento certo? A hora ideal? Sim ou não? Nunca plantará. O texto diz assim, se eu mudar essa tradução, vai estar escrito assim, quem fica olhando para o vento nunca vai plantar. E nunca vai colher. Ai, será que é a hora? Será que eu tenho que fazer? Será? É a sua fé que vai determinar. É o Espírito que está em você. Deus faz todas as coisas. E como você, diga comigo, Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, diga comigo, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Você entende como é que nasce um ave? Se eu mudar a tradução, está assim, como se forma os ossos no ventre da mulher. Você entende como acontece o processo ou não? Mas você sabe o que acontece, não sabe? Você crê que acontece, não é? Sim ou não? Assim são as obras de Deus. A gente não sabe como Ele faz, mas Ele faz. Você entendeu? Entendeu ou não? Diga, eu não sei como Ele faz. E eu não sei como Ele vai fazer. Diga, mas eu sei que Ele vai fazer. Amém? Fique em pé, por favor. Semeie de manhã e também de tarde. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem. Nem se uma crescerá melhor do que a outra. Semeie de manhã e semeie à tarde. Não para de semear. Não para de semear. Semeie, 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 semeie. Você não sabe se esta, se aquela ou se ambas vão prosperar.
O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam. Diga comigo, com toda a sua força. Você tem que botar força nas coisas. A gente tem que colocar força. É como eu comecei. Por que o diabo luta para tirar a força agora? Porque se já começa mal, você vai terminar mal. Que é agora que a gente começa com força. Entendeu? É agora que a gente tira a força de onde não tem. Faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, diga assim, vai demorar. Ixi, vai demorar. Na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, então tem que ser agora. Não é verdade? Já que vai demorar, você tem que pôr força para viver tudo que você sonha agora. Você vai para a sepultura, mas, diga comigo novamente, vai demorar muito. Então você tem que botar força para viver o que você quer agora. Para viver seus sonhos agora. Entendeu? Tem que botar força agora. Nessa tradução diz assim, portanto, tira o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. E faça o melhor que puder. E com prazer. É a sua única chance. Pois junto com os mortos, para onde você vai com certeza, não há nada a fazer e nem haverá o que pensar. É agora. Como nós vamos demorar muito para morrer? Né? Sim ou não? Porque nós temos muito para realizar ainda, não temos? Nós temos, gente, almas para ganhar, nós temos uma missão para cumprir, nós temos propósitos para realizar, nós vamos aumentar o nosso galardão. Esse tempo é para aumentar o galardão. Quanto mais tempo você tiver, maior será seu galardão nos céus. Porque é um depósito que a gente está fazendo. Você entendeu? Então, quanto mais Deus prolonga a tua vida, mais você tem a oportunidade de semear e aumentar a sua recompensa, o seu galardão. Olha que coisa linda. Você não vai levar nada daqui, mas tem um galardão grande esperando por você lá. Às vezes você vai deixar aqui migalhas, mas lá tem verdadeiras riquezas te esperando. Não é poderoso isso? Sim ou não? Tem coisas estrondosas esperando lá. Por isso que quanto mais tempo você tem, quanto mais você vive, maior você tem que, mais você tem que acumular galardão no céu, recompensa. Tem que fazer a sua parte, cumprir com o teu propósito, ser um instrumento, ser uma coluna, ser um instrumento para a salvação de alma, ser um instrumento para a expansão do reino. Ô bispo, estão querendo me jogar na fornalha, e daí? Nem cheiro de queimado saiu nos rapazes. Ó, nem fiozinho de cabelo queimado. Já pensou? Você vai ligar o fogão, de vez em quando frita um pelinho e sobe aquele cheiro, não é? Eles nem o cheirinho teve. Ó, você faz um churrasco, você fica fedendo churrasco, não fica? Nem cheiro de queimado tinha neles. Bispo, eu me sinto numa cova de leões. Oh, isso. Diga comigo, os quais pela fé, vamos lá, com fé, os quais pela fé conquistaram reinos. Diga, reinos são conquistados. Então conquiste o teu reino. Nós fomos chamados para governar. Conquiste o teu reino. Praticaram a justiça, foram justos. Diga comigo, alcançaram o cumprimento de promessas. Qual é para esse ano? Alcançaram. Diga comigo, fechar a boca dos leões. Apagar o poder do fogo. Diga comigo, apagar o poder do fogo. Escapar do fio da espada. A parte que eu gosto é essa aqui, ó. Diga comigo, da fraqueza tiraram força. Diga, tornaram-se poderosos na batalha. E puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Não foi eles que fugiram. Eles botaram os inimigos para fugir. Amém? Você tem o que representa a tua vida profissional aí, tua vida financeira?
Chave, carteira, trabalho, documento, contrato. Você tem? O que representa a tua vida profissional? Nós vamos orar. Como é que vai ser a tua semana? Diga assim: 10 vezes mais abençoado. Como é que vai ser o seu ano? Diga aquilo que tem tudo para dar errado. Diga: vai dar certo. O que tem tudo para não acontecer, diga: vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Então levanta a tua voz e vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, nós cremos na tua palavra, e nós liberamos essas palavras poderosas, Senhor. Ainda que tenha tudo para não acontecer, ainda que tenha tudo para não dar certo, ainda que tenha tudo para não fluir, vai acontecer, vai dar certo. Ó meu Deus, operando o Senhor, quem pode impedir? A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Promova o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, prospera o teu povo, Senhor. Levanta, meu Deus, levanta com poder, meu Pai. Ó meu santo e poderoso Deus, o Senhor não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O Senhor não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha, mas o Senhor deu a promoção. O Senhor os promoveu, o Senhor os abençoou, meu Pai. O Senhor os prosperou de lá, Senhor. Prospera o teu povo, Senhor. Enche o teu povo de unção, de graça, de favor. Abençoe, meu Deus, Senhor, que o Senhor derrame desta unção, meu Pai, do 10 vezes mais sobre a vida dos teus. Ó meu Deus, dê sabedoria, dê inteligência, dê visão, dê revelações, a capacidade para solucionar, meu Pai, casos difíceis, soluções difíceis. Dê a ele, Senhor, o que é difícil para os outros será fácil para ela. O que a maioria não consegue, ela vai conseguir. O que onde a maioria não tem chegado, ela vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Que essa unção esteja sobre nós, meu Deus, que esse poder, que essa graça esteja sobre nós, meu Deus. Que haja uma diferença no nosso meio, que haja uma diferença na vida do teu povo, Senhor, que haja uma diferença poderosa na vida do teu povo. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, libera essas palavras e diga: o que é difícil para a maioria será fácil para mim. Em nome do Senhor Jesus, o que é difícil para a maioria será fácil para mim. Aonde a maioria não tem chegado, eu vou chegar. Aonde muitos não têm prosperado, eu vou prosperar. Aonde muitos não têm crescido, eu vou crescer, em nome de Jesus. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas contribuem para o meu bem, em nome do Senhor Jesus. Fala o teu nome e libera palavras poderosas sobre a tua vida. Libera palavras, fala o teu nome, fala: fulano, você é um vitorioso, você é capaz, você é inteligente, você tem visão, direção, revelações, você é uma pessoa abençoada, vitoriosa, você é disciplinada, você tem capacidade de administrar coisas grandes. Libera palavras poderosas, diga: eu sou capaz, eu sou vitorioso, eu sou competente, eu sou melhor no que faço, eu sou melhor no que faço, em nome do Senhor Jesus. Eu sou melhor no que faço, e eu vou crescer como ninguém. Eu vou crescer esse ano 10 vezes mais, eu vou crescer esse ano 10 vezes mais. Diga: o meu negócio é próspero, o meu negócio é abençoado, o meu negócio é destaque, em nome do Senhor Jesus. O meu negócio é cabeça nessa cidade, em nome de Jesus. Declara, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoe todas as pessoas, meu Deus. Abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos dessa pessoa, abençoa o negócio dela, Senhor. Vou pedir a você que tem teu negócio, independente se você tem o teu negócio ou não, talvez teu negócio seja na tua própria casa. Quero que você estenda as mãos na direção do seu endereço. Fala o nome da rua, fala o endereço, fala empresa tal, na rua tal. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a unção de 10 vezes mais nesse lugar. Eu declaro a unção de prosperidade e abundância 10 vezes mais nesse lugar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um crescimento espantoso, um crescimento estrondoso nesse lugar. Esse lugar vai crescer como nunca antes. Eu vou crescer como nunca antes. Empresa tal, na rua tal, no bairro tal, cresça, avance, prospere.
prospere. Empresa tal, na rua tal, no bairro tal, cresça, avance, prospere. Empresa tal, na rua tal, em nome do Senhor Jesus, cresça! Cresça como nunca, avance como nunca, prospere como nunca, em nome do Senhor Jesus. Cresça, cresça, em nome do Senhor Jesus. Prospere como nunca, em nome do Senhor Jesus. Volta à posição original. Feche os seus olhos, por gentileza. Daniel, o texto diz: eu tenho ouvido dizer que você é capaz de solucionar casos difíceis. Você tem inteligência, sabedoria. Você decifra enigmas. Acredite, meu filho, você é capaz de solucionar casos e coisas muito difíceis. Você tem o Espírito de Deus. Você é capaz de solucionar. Talvez nesse momento você está vivendo situações que requer sabedoria para tomar decisões, para solucionar questões difíceis. Deus te capacita para isso. Daniel era conhecido como um homem que tinha um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declarações de enigmas e soluções de casos difíceis. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Ele. Diga: me dê sabedoria, Senhor. Eu quero um espírito excelente. Me dê inteligência. A vida é cheia de enigmas. E você pode decifrar todos eles. Você pode decifrar. Receba a unção para solucionar coisas difíceis serão solucionadas. O que seria muito difícil para muita gente, para você, vai ser um fluir. Em nome de Jesus. Que Deus te dê ideias. Que Deus te dê visão, direção. Que Deus te dê projetos. Que Deus te dê ideias que traga grandes benefícios. Não é só para a tua vida, para muita gente. Que Deus te use para o crescimento do reino, para o progresso, o avanço do reino. Acredite, se Deus é com você, cada desafio novo é uma promoção nova para você. Cada grande desafio é uma nova promoção para você. Esse tem tudo para ser o melhor ano da tua história. Um ano que você vai dar um salto gigantesco. Mas tem propósito. Tem propósito, acredite nisso, tem propósito. Prosperidade é com propósito. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos, por gentileza. Que um espírito excelente repouse sobre a tua vida. Conhecimento, inteligência, interpretação. Que você receba capacidade para solucionar casos difíceis. Que Deus te dê ideias, projetos. Que Deus abençoe a obra das suas mãos. Para onde você tocar e tudo que você tocar seja um sucesso, que cresça, que prospere, que avance. Que você cresça como nunca, avance como nunca. Que a graça, a unção e o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida, repouse sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba esta unção em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.